Abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Evangelho de Mateus 22. Quem abriu pode ficar de pé. E nós vamos ler do 1 ao 14. Mateus 22, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus possa nos abençoar. Podeis assentar. As Bíblias podem ficar abertas para acompanharmos a pregação. Irmãos, essa parábola muito conhecida certamente dos irmãos, mas é uma parábola que traz lições interessantes para nós. E eu queria, antes de entrar nela propriamente dito, ver o que está acontecendo aqui para os irmãos também entrarem nela com esse conhecimento, porque ajuda a entender por que Jesus pregou essa parábola, por que ele ensinou essa parábola, o que Jesus queria dizer com essa parábola. E aqui nós temos um contexto interessante em Mateus. Quando nós vimos no capítulo 21, em alguns momentos aqui a gente começa a perceber os embates de Jesus com os fariseus. Aqui nós percebemos no capítulo 21, por exemplo, que Jesus acaba de descer para Jerusalém, faz a chamada entrada triunfal, com jumentinho, arbustos que são jogados ali para Jesus passar, e a multidão, diz o verso 9, que as multidões, e aqui está no plural mesmo, as multidões aclamavam Jesus, dizendo assim: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Esse evento foi fantástico para o ministério de Jesus, porque aqui ele está entrando em Jerusalém, já com todo esse arcabouço, essa fama de que ele era o filho de Davi, de que o povo já o aclamava como ungido de Deus. Mas aqui no capítulo 21 ainda, no versículo 14, diz assim: Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, olha os sacerdotes:
ouves o que estão dizendo? Verso 16, respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca ouviste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. O que Jesus está dizendo e o que os sacerdotes estão dizendo? Os sacerdotes não conseguem entender que Jesus era o Filho de Deus. Melhor, eles não conseguem aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Ou melhor, eles literalmente rejeitaram Jesus como Filho de Deus. Mesmo vendo as obras que Jesus fazia, que mesmo diz, ele curava cegos e muitos enfermos. E com todos esses sinais que eram proféticos da vinda do ungido, do Messias, do Cristo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os líderes, representantes da nação de Israel, rejeitavam a Jesus. E agora eles perguntam a Jesus, você não está ouvindo o que eles estão dizendo a seu respeito? Estão falando que você é Deus, ou no mínimo, ungido de Deus. E Jesus disse, eu sou mesmo. É da boca deles que sai o perfeito louvor. Eles estão dizendo a verdade. E eles continuam indignados. E aqui nesse templo, Jesus vai estar pregando ali no templo, e mais uma vez vai acontecer um embate, lá no versículo 23, assim, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Aliás, eles bem já tinham afirmado em Jesus, em textos anteriores, que eles criam que Jesus fazia aqueles sinais pela autoridade do próprio demônio, do próprio Belzebu, como diz a Bíblia, o maioral dos demônios. É como se Jesus fosse ali o próprio anticristo, que virá também com poderes semelhantes. Agora, eles afirmam que Jesus tem autoridade do demônio, e eles querem saber que autoridade é essa, por que você cura cego, por que você ressuscita mortos, por que você dá vida a mortos, por que você cura homens da mão ressequida, por que você faz tantos milagres, de onde vem essa autoridade? E Jesus vai dizer a eles, então, essa autoridade vem do meu Pai, que me deu. Meus queridos, estava bem claro aqui que Jesus era o Filho de Deus, para todos que queriam ver, mas tinha alguns que não queriam aceitar. Portanto, Jesus vai proferir esta palavra, esta parábola que nós lemos aqui no capítulo 22, de 1 a 14, primariamente pensando ali nos judeus, nos líderes judaicos. E essa parábola vai começar assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas. E o que é uma parábola? A parábola ela tem a ver com a comunicação de uma verdade, de um princípio, que Jesus usava muito aí esse artifício para ensinar uma verdade, um princípio, sem diretamente falar sobre essa verdade, esse princípio. E ele usava esse artifício da linguagem, que era muito interessante, porque as pessoas que eram dele iam entender, e outras não. Porque Jesus fazia isso de maneira totalmente premeditada, para que ele não morresse antes da hora. E somente alcançasse com a sua pregação aqueles a quem deviam ser alcançados. Somente aqueles que deviam entender. O fato é que essas parábolas eram riquíssimas em conteúdo cultural, conteúdo histórico, e principalmente com princípios, verdades que Jesus queria dizer. E aqui há alguns princípios desses, Jesus quer dizer primariamente aos judeus. E ele começa contando a parábola, falando no verso 2, de um rei. Do reino dos céus. O reino dos céus é o que Jesus prega. O reino dos céus é que Jesus diz que está a chegar ali naquele momento, no seu tempo. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Não está falando de um rei, isso é uma linguagem comum, todo mundo sabia que era um rei, e que ia casar o filho do rei que ia casar era o quê? Um príncipe. Simples de entender. Só que é claro que esse rei, aqui Jesus está dizendo um rei, mas na metáfora que Jesus está usando na parábola, esse rei aqui é Deus.
E o príncipe aqui simboliza o Senhor Jesus. E aqui diz, ainda mais no verso 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, imagine você, o casamento que você foi convidado para ir, ou vamos pensar no seu casamento, se você já casou. Você, quando vai fazer um casamento, como qualquer outra cultura, nos casamentos há preparativos. Ninguém fala assim, vou casar e casa, só lá em Las Vegas, né? Lá pode tudo, mas não é assim com o povo de Deus, não é assim com a cultura judaico-cristã, que está quase que espalhada em todo o mundo. E até culturas que não estão assim inseridas na cultura judaico-cristã, também, quando vai se ajuntar um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, um noivo com uma noiva, se tornar um casal, há um preparativo. Agora imagine você um casamento real, o casamento de um príncipe, do filho do rei. Os convidados já haviam sido convidados, recebidos o convite, há muito. A data já estava marcada, as agendas deles já deveriam estar separadas para esta data. Mas no dia em que o rei fez todos os preparativos, a festa estava pronta, ele manda os servos chamar os convidados. Agora você imagina isso? Você vai casar, está tudo pronto, pastor lá na frente, as meninas com as alianças, todo mundo, a noiva ali esperando para entrar, o noivo aqui esperando a noiva, está tudo certo, mas não tem ninguém nos bancos. E é exatamente isso que estava acontecendo. Temos que entender que é uma parábola. Pode ser muita coisa fictícia aqui, mas a ideia que Jesus quer passar é que é um absurdo, é de fato um absurdo. Era o casamento do filho de um rei, e ninguém quis ir. Ele chamou esses homens e ninguém quis ir. E esses convidados eram nobres convidados, não eram convidados quaisquer, eram convidados para fazerem parte do casamento de um rei. Vamos imaginar você fazer o casamento. O dinheiro só dá para convidar 100 pessoas. 100 pessoas no casamento hoje, o sujeito tem que ter grana, né? Vamos imaginar 100 pessoas. Dá para convidar metade da igreja, né? Mas vamos imaginar que você tenha só capacidade de convidar 20 pessoas para o seu casamento. Quem você convidaria? Certamente as pessoas mais importantes para você. E olha só, o rei convidou as pessoas mais importantes para o casamento do seu filho, e eles não quiseram vir no dia do casamento. Mas esse rei é paciente. E mais uma vez, diz o verso 4, ele envia outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E é assim que o rei faz. Ele vai lá e bate, chama, e ainda traz uma proposta maravilhosa. Olha, não é só a chatice da cerimônia, né? Vai ter um banquete maravilhoso. Tem bois e cevados. Sabe que é um animal cevado? É aquele animal gordinho, cevado, que foi preparado para ser degustado, aquela carne que não entra no dente. Já comeu carne que não entra no dente? Você não precisa nem passar fio dental depois. Difícil achar essa carne, hein? Até de frango está difícil. Mas imagina um boizinho cevado, aquela carninha que derrete na boca. Você já comeu? Não é barata não, hein? É difícil de comer. E estava tudo lá. Imagina o banquete real do casamento de um príncipe. Recentemente nós tivemos um casamento de um príncipe lá. Foi a coroação, né, do rei lá na Inglaterra lá. As pessoas fizeram fila, ficaram dias acampados lá para ver a coroação. Imagine a situação que Jesus está pondo aqui. Ele fez ainda uma insistência, vão lá.
Vão lá que tem comida boa, tem coisa boa, está tudo pronto, está tudo quentinho, o espeto já está lá, a carne já está dourada, está tudo maravilhoso, vamos lá. Não. Olha o que eles fizeram. Diz a palavra, no verso 5, que eles, porém, não se importaram e se foram, uns para o seu negócio, uns para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Imagine isso, irmãos. O que Jesus está querendo mostrar aqui é exatamente o que os judeus faziam com os profetas de Deus. É exatamente o que os judeus ali fizeram em todas as suas histórias, toda a sua história, a história da sua existência, quando Deus os chamou para servir. Deus os estabeleceu como nação, e eles sempre se rebelavam contra Deus. Deus pacientemente levantava profetas e mais profetas, homens de Deus e mais homens de Deus, para falar a eles a sua palavra e trazer eles de volta ao centro da sua vontade, para que eles pudessem caminhar no centro da sua vontade. Porque Deus queria, através deles, através de uma linhagem santa, separada, trazer para salvar todo mundo o seu Filho amado. Deus tinha um plano para com eles, e eles estavam falhando no seu plano, na sua participação nesse plano. Os israelitas, eles simplesmente negligenciavam a Deus. Volta e meia, Deus os chamava novamente à razão, os chamava novamente à sua palavra, mas volta e meia eles se rebelavam contra o Senhor. E não foi diferente quando o Senhor Jesus chegou até eles. A encarnação do Verbo estava ali diante deles. O Deus homem, o Senhor Jesus, o Deus do universo, estava diante deles. E eles queriam matá-lo. Depois desse tempo, 2 dias, o Senhor Jesus vai ser traído e morto. Vai ser preso. Irmãos, o que o Senhor Jesus está mostrando para aqueles homens, aqueles religiosos judaicos, é que eles tiveram todas as chances possíveis de participarem do maior banquete das suas vidas. Era o banquete celestial. Era estarem eternamente com Deus no paraíso. Era estarem diante de Deus com o maior de todas as alegrias. Imagine você, o que você conhece de bom, o que você conhece de belo, o que você conhece de gostoso, o que você conhece de prazer, aquilo que te dá mais alegria. A Bíblia ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor Jesus preparou para aqueles que Ele ama. E esses homens simplesmente rejeitaram, perseguiram, maltrataram e mataram os mensageiros de Deus. E agora eles vão fazer a mesma coisa com o Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus vai proferir aqui uma profecia sobre eles. No verso de número 7, diz assim: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que acontece aqui é o que João proferiu no capítulo 1 do seu evangelho. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não receberam. E eles fizeram exatamente isso. E o Senhor Jesus mandou no ano 70 uma enorme perseguição aos israelitas. E ali foi destruída a cidade, foram queimadas a cidade, e o templo veio abaixo, o templo de Jerusalém, e Israel, depois disso, nunca mais foi o mesmo. E até hoje continua assim. Isso é maravilhoso, ao mesmo tempo triste, mas é exatamente assim que o Senhor fez com o seu povo Israel nacional.
Só que não é só isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. Não só sobre o que aconteceu com os judeus, com os israelitas, com essa ideia de que eles eram os primeiros, a menina do coração, dos olhos de Deus, e que eles não teriam jamais um segundo plano no plano de redenção divina. O Senhor estabeleceu um plano que, sim, os usou, mas infelizmente eles foram reprovados. Isso não significa que não há judeu salvo, nada a ver. Isso só significa que não é judeu apenas o povo eleito especial de Deus. Porque o que Jesus vai ensinar agora é que há uma abertura para uma nova aliança, um novo projeto. E está aqui no versículo de número 8. Diz o texto: então disse os seus servos, ainda Jesus falando sobre a parábola, e aqui a palavra do rei. Ele já julgou Israel e agora ele vai proferir uma nova profecia. É o que diz: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que diz o verso 9? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora o Senhor Jesus aponta para outra realidade. Veio para os que eram seus, os seus não os receberam. Mas ainda diz o Evangelho de João no capítulo 1, mas todos quantos o receberam, eles os creram nele, ele fez deles filhos de Deus. E agora abre uma nova etapa. Os convidados que foram chamados não eram mais nobres, não eram mais da nobreza israelita, mas são pessoas discriminadas, são pessoas das encruzilhadas, dos guetos, são pessoas que não são consideradas dignas. Os dignos não foram dignos, os indignos foram dignificados. Porque agora o rei manda chamar as pessoas que estão sem nenhuma perspectiva de ser convidados para um banquete real. Eles estavam sem nenhuma perspectiva. E aqui nada mais é do que essa expansão do reino de Deus, a segunda fase da aliança, o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vai morrer naquela cruz, vai ressuscitar, vai dar ordem à sua igreja, para que fique aguardando até que do alto eles sejam revestidos de poder, e então no capítulo 2 de Atos, eles são revestidos do Espírito Santo, e começam a proclamar a palavra de Deus a todas as nações presentes na festa de Pentecostes, e eles ouvindo a palavra de Deus naquele dia, naquela única pregação, 3.000 pessoas são recebidas na igreja, inicia essa nova fase. A igreja agora não é, o povo de Deus agora não é só mais o Israel nacional, mas agora todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, através da sua palavra, esse sim é chamado filho de Deus. E aqui estamos nós, fazemos parte desse povo, fazemos parte desse plano. Deus nos chamou, da onde nós estávamos, nos guetos, nas ruas, nas drogas, no crime, na desonestidade, na infidelidade, na prostituição, no adultério. Deus nos chamou e nos trouxe a sua presença. Deus nos transformou e agora estamos aqui, participando do banquete de Deus, participando da festa, das bodas do Cordeiro, fazendo parte do reino de Deus. Coisa maravilhosa. Mas, contudo, entretanto, porém, olha o versículo de número 11. Agora o rei entra para ver os convidados. Entrando, porém, o rei para ver os convidados que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial.
no meio dos eleitos, no meio dos chamados, no meio dos convidados, tinha um diferente. Interessante isso. Quando nós olhamos aqui para esse, entrando, porém, o rei para ver os convidados, é interessante, irmãos, Apocalipse fala muito dessa ideia aqui, quando o apóstolo João escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E ali sempre ele vai falar que Deus está falando com aquela igreja de alguma forma, e Deus vai dizer o seguinte: aqui fala o Senhor, o Deus que conhece as suas igrejas. Ainda no capítulo 2 de Apocalipse, versículo de 1 a 7, se eu não estou enganado, ele vai falar que ele passeia no meio das igrejas. Ele está passeando e conhecendo as igrejas. E aqui esse rei está fazendo a mesma coisa. Ele está na festa agora da igreja gentílica, está agora com esse povo que foi chamado fora de, vamos dizer assim, da curva, né? Que estava Israel caminhando ali há milênios daquele jeito. De repente Deus agora chama um povo em todas as faces da terra, que aqui estamos nós, e só que ele passeia, ele anda no meio da igreja para conferir como é que está as nossas vestes. E vestes na Bíblia é sempre muito interessante. Em Romanos, no capítulo 13, se eu não me engano, versículo 14, nós temos ali Paulo falando dessas vestes, as vestes espirituais, se revestir de Cristo. Lá em Apocalipse, é interessante Apocalipse, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, no capítulo 19, versículo 6. Vocês vão dar uma lidinha lá em Apocalipse, só para a gente entender um pouco mais sobre essa ideia. Apocalipse 19, versículos 6 a 8. Aqui João, tendo essa visão maravilhosa de um júbilo no céu, ele vai dizer aqui no verso 6: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegados o quê? As bodas do Cordeiro. Nós estamos na parábola das bodas. O que são as bodas do Cordeiro? Justamente é o momento em que a igreja do Senhor Jesus se unem para deleitar-se eternamente do seu casamento. Isso aqui é o céu, meus irmãos. É o céu. É nós juntos no céu eternamente, sem dor, sem lágrima, sem doença, sem depressão, sem falta de dinheiro, sem nada que venha nos perturbar. Isso aqui é a eternidade, as bodas do Cordeiro. E aí diz mais, ainda no versículo 7, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado o quê? Vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, por quem? A noiva. A noiva não usa vestes impuras. A noiva, ela anda com vestes nupciais. E o que são essas vestes nupciais? Senão a nossa vida em santidade entrega ao Senhor. A luta contra o pecado, a luta contra os nossos impulsos pecaminosos, de qualquer ordem, a luta nossa contra nós mesmos, a luta nossa contra a não leitura da Bíblia, por exemplo, a luta nossa contra a não oração, a luta nossa contra os nossos impulsos mais terríveis e lastimáveis diante da santidade de Deus. E quando Deus vem passeando no meio da igreja, quando aquele rei, volta lá para Mateus, vem passear ali, fazer a conferência no meio daquelas bodas, no meio daquela festa, no meio daquele povo que estava comungando junto uns com os outros, ele nota um diferente. Lembre que as pessoas não eram pessoas nobres, eram pessoas humildes.
foram apanhadas nos guetos. E nesses casamentos, principalmente no casamento de um príncipe, eram fornecidas vestes apropriadas para a festa. Se o convidado não tivesse, o rei dava. E aqui foi dado essas vestes. E aí, o que parece aqui é que esse indivíduo que estava sem vestes, no mínimo ele rejeitou essas vestes, ou não quis nem saber dessas vestes. Ele queria participar do banquete, mas ele não queria usar as vestes. Ele queria comer os cevados, ele queria comer a melhor das gorduras, das comidas deliciosas que o rei podia oferecer, mas ele não queria usar as vestes nupciais. O rei olha para ele, talvez quando chega perto da mesa, ele nem percebe que o rei está do lado dele. Ele está ali com a mão naquelas coxas de cordeiro, né? Todo cheio de gordura, comendo, todo lambuzado. Imagine você, faz aquele casamento bonito, primeira igreja, Vitória, chama o pastor Hernandes para pregar. Depois, aquele cerimonial bonito. Todo mundo bem alinhado, bem arrumado, bem trajado. Chega o sujeito com um abadado, chiclete com banana na cabeça, de 2012. Comendo, bebendo. É estranho, né? Exatamente isso que aconteceu. O rei olhou, olha o que o rei faz. O versículo 12. E perguntou-lhe, amigo... Esse amigo aqui é interessante, vale a pena a gente dar uma olhada, porque aparece aqui algumas vezes na Bíblia, principalmente em Mateus, no capítulo 20, versículo 13, quando Jesus profere a parábola dos trabalhadores da vinha. É onde o dono da vinha vai contratar alguns trabalhadores para fazer a colheita das uvas. E ele combina com os primeiros que ele achou de manhã cedo ali, 1 denário pelo dia de trabalho. Beleza, 1 denário era dinheiro que não acabava mais. É praticamente 1 ano de trabalho de um trabalhador comum, de salário de um trabalhador comum. E ele vai lá e beleza. Aí, da meio-dia, ele chama outra turma, e combina também 1 denário. Dá 5 horas da tarde, ele chama outra turma, e essa turma vai trabalhar só 1 hora, porque 6 horas tinha que parar. E aí ele dá também 1 denário. Na hora do pagamento, olha o versículo 13. Aí um homem reclama. Poxa, nós chegamos aqui de manhã cedo e ganhamos 1 denário. Se eu chegar agora mesmo, estou ganhando 1 denário, não está certo o que você está fazendo, não. Aí o que diz o verso 13? Mas, capítulo 20 de Mateus, mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não te faça injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este, tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Era exatamente essa a ideia que Jesus queria passar. Aquele homem não estava infeliz porque ele estava ganhando 1 denário. Ele estava infeliz porque os outros estavam ganhando 1 denário. Porque chegaram depois, trabalharam menos e ganharam a mesma coisa. Então ele era amigo? Não. Essa palavra amigo aparece também mais para frente aqui, agora no capítulo... Deixa eu ver. 26. E é interessante que é justamente com Judas. O verso 48 diz assim, ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse, salve mestre, e o beijou. Verso 50. Jesus, porém, lhe disse, o quê? Amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles,
deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então, voltando lá para a parábola das bodas, capítulo 22, versículo 12, quando o rei olha para aquele homem todo lambuzado das gorduras que ele estava dando, mas com as vestes totalmente impuras para aquele momento, ele diz assim: amigo nada, inimigo. Olha o que diz o texto: como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele só não tinha nada para dizer. É exatamente isso que Jesus vai fazer no dia do juízo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, sem exceção, todos nós. O que é que vai fazer a diferença? A diferença é se nós recebemos as vestes nupciais, se nós nos entregamos ao Senhor de fato e de verdade, para o servir com dedicação e honra, lutando contra a nossa natureza pecaminosa, ou não. Porque se nós nos conformarmos com o pecado, se nós vivermos uma vida falsa cristã, nós estamos condenados, juntamente com os ímpios, os anjos caídos, o demônio, ao inferno. E não adianta, porque ninguém escapará dos olhos do rei. As nossas vestes estarão expostas naquele dia. O Senhor está passeando no meio da sua igreja. O Senhor está olhando para a sua igreja. O Senhor está vendo a cada um de nós. O Senhor está sempre nos chamando à responsabilidade. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma agenda. Nós não estamos aqui simplesmente porque somos religiosos. Nós estamos aqui para ser chamados para fazer parte do reino de Deus, de um plano maior do que é apenas frequentar uma igreja. Nós estamos aqui para dar frutos. E infelizmente, irmãos, o joio cresce no meio do trigo. E muitas vezes nós não conseguimos identificar, mas o Senhor identificará. E isso é inescapável. Não dá para fugir. Não dá para fingir nesse dia. E o que ele fará? Verso 13, ele ordenou ao rei, então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma alusão exata do que vai acontecer lá no inferno. E esse sofrimento, irmãos, não é um sofrimento finito, é um sofrimento infinito. É um sofrimento que nunca vai acabar. E nós precisamos estar fora desse sofrimento. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos olhar para a gente e dizer para nós mesmos: será que eu estarei aonde nesse dia? Será que eu estou fingindo de ser servo de Deus? Como está minha vida diante do Senhor? Nós precisamos olhar para as Escrituras com olho clínico e olhar para nossas vidas com olho clínico e diagnosticar a nós mesmos onde nós estamos nesse contexto. O Senhor está passeando, o Senhor está olhando. E o que Ele está vendo? Diz o verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado de Deus é universal, mas a eleição é específica. Nós não sabemos quem Deus vai chamar, mas nós temos que chamar. Nós não sabemos quem Deus vai eleger, mas a ordem de Deus é para pregar.
É interessante, irmãos, que a palavra servo aparece aqui algumas vezes. Presta atenção. No capítulo 22, que nós estamos analisando, no verso 3, aparece uma vez. Os servos vão chamar os convidados à ordem do rei para que eles vão. Mas é interessante que esses servos que fazem o trabalho de chamar, que fazem várias coisas, eles não são protagonistas. Mas eles fazem parte da história. Eles ficam apagadinhos no meio da história. Mas aparece diversas vezes. Olha, o verso 3 aparece os servos aí. No verso 4 aparece os servos de novo. No verso 6 aparece os servos aí. No verso 8 aparece os servos. No verso 10 aparece os servos. No verso 13 aparece os serventes. São a mesma coisa os servos. Aparece diversas vezes. E eles não são protagonistas. O rei é o protagonista, é o rei que dá as ordens, é o filho que vai casar, é os convidados que são importantes. Mas os servos só cumprem as ordens, e é interessante como é que eles cumprem essas ordens. Eles cumprem as ordens cegamente, vai lá chamar, e eles foram chamar. No primeiro momento em que eles vão chamar, no verso 3, eles simplesmente não quiseram vir, foram indiferentes. Mais uma vez, o rei pega o servo, vai lá, agora vocês, chama, fala que tem banquete, fala que tem as coisas. Só que agora esses servos eles vão levar essa mensagem para aqueles indiferentes, já tinham declarado que não queriam nem saber, agora eles vão declarar de uma outra forma. Eles vão simplesmente falar, eu vou para o meu campo, eu vou para o meu negócio, agora eu vou pegar esses aqui, vou bater, e esse aqui eu vou matar. E os servos morrem e não voltam. E eles não são protagonistas. Agora aqui no versículo 6, onde eles morrem, no versículo 8, mais uma vez, só que a vida de servo não é só sofrimento. O sofrimento pode vir, e pode nos levar à morte, mas não é só sofrimento. Olha o que acontece no verso 8, esses servos aqui agora, eles estão sendo enviados para, o rei está comunicando para eles, parte dos seus planos. Fala, olha, vocês chamaram aqueles convidados, mas eles não eram dignos. Eu matei eles tudo. Condenei eles. Agora, eu vou falar com vocês. Vocês fazem parte dos meus planos. É assim que Deus faz com os seus servos. Uns vão e recebem um não na cara. Outros vão e sofrem até a morte. Outros vão e fazem parte do plano de Deus. Deus comunica a eles a sua vontade. Mas ainda outros saem, diz o verso número 10, eles saem seguindo a ordem do rei, e eles vão a pregar nos guetos, e eles trazem o resultado. E ainda, esses servos, diz o verso 13, que eles vão participar do juízo de Deus. É interessante isso. Porque porque ainda em Mateus ensina que a igreja, ela participará desse juízo final. O povo de Deus, do julgamento dos ímpios. Nós que sofremos, que lutamos, que primamos para agradar a Deus, muitas vezes abrindo mão da nossa felicidade, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, para agradar a Deus, nós teremos uma recompensa de estar junto com Deus no paraíso, e fazer parte não só desse plano redentivo na terra, mas também dos planos eternos de Deus, no juízo final, onde nós estaremos com o Senhor, julgando as nações, julgando a terra. Imagine isso, irmãos. Que poder Deus lhe dará? Que autoridade Deus nos dará? Para encerrar, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A pergunta é, onde nós estamos nessa história? Dentro da igreja, a Bíblia ensina que cresce o joio no meio do trigo. A Bíblia ensina que há aqueles que estão participando da mesma mesa, conversas nupciais, e outros não. Onde nós estamos? Será que nós estamos entre os eleitos de Deus? Como que você descobre se você é um eleito de Deus? Como que você sabe disso? Só de estar aqui,
já é uma grande possibilidade de você ser. Mas não é só isso. Não é só participar da mesa. Você tem que estar com a veste branca. Como está a sua luta contra o seu pecado? Como é que está a sua aceitação em relação aos erros que você sabe que comete diante de Deus? Porque todos nós temos falhas, erros, pecados. Todos. A pergunta que nós devemos nos fazer é se nós estamos buscando essas vestes brancas, limpas. Que quando Deus olhar para nós, Ele não vai ver a nossa natureza ruim, mas Ele vai ver a veste que o Senhor Jesus nos deu. Ser salvo, ser eleito, é uma ação exclusiva de Deus. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas, no capítulo 2. A salvação pertence ao Senhor. Somos escolhidos porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos escolheu. Efésios, capítulo 1. Predestinados. Mas o Romanos 8 também ensina que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Porque nós não podemos ter o Espírito Santo de Deus e andar na carne, nas concupiscências do pecado e da carne. Portanto, o desafio para nós, sabermos se somos eleitos, é que diante de uma mensagem como essa, eu não me sinto só como alguém que como Judas, teve remorso diante de Deus, pelo que ele fez de entregar o inocente. Mas é como alguém como Pedro, que ainda que traiu o Senhor Jesus por diversas vezes, quando ele se viu ali diante do Senhor Jesus, olho no olho, como o Evangelho de João registra, o Senhor Jesus no cantar do galo, da terceira traição de Pedro ali, eles entrelaçam os seus olhos, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro, quando vê o que ele estava fazendo, a traição, a negação do Senhor Jesus, ele sai para chorar, e chorar com amargura. E esse choro só não produz remorso, porque remorso produz morte, mas o choro de Pedro produziu vida a ele. É o choro do arrependimento, é o choro que transforma. Pare de acusar, pare de apontar. É a você que Deus está falando. Todos nós temos exatamente a consciência do que nós fazemos contra Deus. Nós sabemos. A pergunta é, como está a nossa consciência em relação a isso? Vamos ficar de pé.